Olá, Território Obscuro. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos e estou aqui para contar a outra versão de um relato que surgiu aqui no canal uns meses atrás. É aquele relato onde um suposto lobisomem bateu na porta de trás do meu carro. Eu estou aqui para confirmar tudo o que aquele bravo rapaz relatou sobre aquele dia. Para contextualizar a vocês, não somos de Chapecó. Naquele dia, vamos fazer uma ação social no bairro Engenho Brau, considerado um bairro carente, onde muitos venezuelanos e pessoas que vêm de fora de Santa Catarina conseguem se instalar, já que o aluguel ali é bem barato e existem oportunidades das pessoas entrarem no programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, saímos de Xaxim pelas 15 horas da tarde e fomos entregar as cestas básicas nesse bairro em Chapecó. Até terminarmos tudo, beirava as 10 da noite. Minha esposa me falou uma coisa estranha no momento em que estávamos entrando no carro e aproveitou o momento que a minha sogra estava afastada para dizer que tinha tido uns sonhos estranhos com um vulto alto e esfumaçado perseguindo ela, que ela não conseguia desvencilhar, e a sensação que ela teve no sonho havia voltado e ela estava sentindo naquele momento. Bom, não dei ouvidos e disse para ela rezar e pedir para os anjos nos protegerem e retirar aquele sentimento dela. Saímos do bairro, subimos a avenida que dava no contorno viário. Avenida essa com muita mata em volta e pouca iluminação. Ao chegar no contorno, minha sogra no banco traseiro da direita deu um berro que assustou a mim e a minha esposa e gritou depois: "Mas o que é aquilo, meu Deus?" Eu olhei para a minha esquerda e realmente vi um vulto passando para o outro lado da avenida e pulando por cima de uma cerca de um terreno. No mesmo momento eu parei. Alguns minutos depois veio aquele jovem, rosto tampado com uma balaclava e extremamente atencioso, preocupado com nossa situação. Minha sogra contou a ele o que havia acontecido e eu mostrei a ele o amassado na porta de trás, da força da batida daquela coisa. E o corajoso jovem puxou um canivete e pediu a direção do suposto animal, onde ele foi batendo a lanterna de sua bike e o procurando. Olha, eu confesso que fiquei com medo. Minha esposa e minha sogra pediram para eu guiar o guri com o carro, mas eu não quis. Momentos depois, vi que o jovem voltava, e assim então eu buzinei, o agradecendo pelo apoio e a coragem de nos ajudar. Somos espíritas. Minha sogra crê que o jovem foi enviado naquele momento para nos ajudar e a tranquilizar minha sogra, que passou muito mal. Seremos muito gratos a ele. Sobre o bicho, pela descrição da minha sogra e a força da batida na porta, não tinha como ser um cachorro chau-chau. Não teria força para amassar a porta daquela maneira. E tirando que o vulto que eu vi na minha esquerda era muito grande para ser um cachorro. Acreditamos sim que topamos com o dito lobisomem. E hoje ainda mais creio ser real essas lendas. Gino, obrigado pela oportunidade. Procurei tudo sobre essa criatura depois desse ocorrido e fiquei muito surpreso quando encontrei o relato nesse canal. Me senti na obrigação de contar a nossa versão. Ao garoto da bicicleta, obrigado pela astúcia e a coragem, pois temos a sensibilidade de entender que numa situação como essa, colocar sua vida em risco não é burrice, mas sim um ato de nobreza, do que hoje em dia poucos homens têm. Obrigado, Território Obscuro, por contar o relato. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, Território Obscuro.
Olá a todos do canal. Bom, venho aqui contar um relato que aconteceu comigo quando eu era um jovem. Uma época muito distante, bastante tempo atrás, anos 80. Costumávamos passar os finais de semana na casa da minha avó, que morava a cerca de 300 quilômetros de casa. Para nós, na época, não achávamos muito longe, e meu pai sempre ia para lá nos finais de semana e depois voltava. Bom, já se passava naquele dia das 10 horas da noite, quando ainda estava em meio às risadas da família e as conversas, e meu pai deu um ultimato. Já estava tarde, precisávamos pegar a estrada ainda. Meus avós, como sempre, insistiam para que a nossa estadia se prolongasse, mas por conta do trabalho de meu pai, não era possível aceitar aquele convite. Até meus tios e primos faziam coro com meus avós, mas era inútil. Tínhamos que ir embora. Meu pai, homem distinto, nunca faltava, nem sequer se atrasava no trabalho. Bem, já com todas as nossas coisas acomodadas em nossa Brasília ano 76, amarela, muito bem conservada, deixamos a casa dos meus avós. A distância nem era tão grande. Era algo em torno de 380 quilômetros da nossa casa. Mas convenhamos, para aquela época, 1980, essa quilometragem era uma distância enorme. Não era obrigatório o uso do cinto de segurança e nem mesmo era fiscalizado a quantidade de bagagens em um carro. O policial rodoviário na época era chamado de patrulheiro. Eram outros tempos. Eu tinha 9 anos para ser exato. Tempos incríveis. Voltando ao assunto, não era difícil passar por trechos de terra, e na velha serrinha de Piraí do Sul, o cenário era bem hostil. Nossa Brasília era valente, mas nem tudo dava certo. Foi logo depois de Piraí, já a caminho de Ventania, nossa Brasília teve um pneu estourado. Não havia asfalto, muito menos acostamento, e já passava da meia-noite. Meu pai tenta deixar o carro o mais fora da estrada possível. Aquele era um caminho alternativo e quase não passava ninguém, mas era bom prevenir. Meu pai falou para que ninguém saísse do carro. Eu não ia sair mesmo. Um detalhe interessante é que eu adorava viajar na traseira da Brasília. Ali o motor deixava o assoalho quentinho e eu ficava olhando pelo vidro traseiro do carro. Só notamos a lua cheia pela claridade anormal que estava naquela estrada vazia. Um medo tomou conta de mim quando um uivo muito alto invadiu aquela estrada. Meu pai imediatamente olhou para dentro do carro e disse: "Não é nada não, não é nada." Mas eu não pude deixar de notar que ele acelerou o processo da troca de pneu. Mais um uivo. Estava mais alto e mais forte. Estava mais perto do nosso carro. A essas alturas já dava para perceber que ele vinha da parte de trás do carro. Ainda que a noite estivesse clara, não era fácil trocar um pneu rapidamente. Mas meu pai já estava acelerando bem o processo. Antes do pneu furar, tínhamos descido uma parte oposta da serrinha e paramos em uma parte mais plana, ou seja, tinha um morro na vista traseira do carro. Pude ver na luz da lua um vulto no alto da subida. Bati no vidro e meu pai não olhava. Bati de novo e ele não olhava. Bati forte a terceira vez e ele me olhou. Apontei para o vidro traseiro. Ele olhou e imediatamente correu para dentro do carro. Aquela coisa já corria em nossa direção e eu via como em uma TV. Afinal, eu estava na traseira da Brasília. Aquele bicho estava perto e toda vez que a lua o iluminava, eu via um grande cachorro de orelhas pontiagudas.
A aceleração da Brasília não era das melhores. Aquela criatura ficou a poucos metros do nosso carro. Conseguimos deixá-la para trás. Meu pai não diminuiu a velocidade até chegarmos na próxima cidade. Escapamos daquela criatura, mas falamos muito sobre aquela história depois de passar o sufoco. Olha que experiência. Foi algo que eu nunca esqueci. Obrigado por contar meu relato no seu canal. Um abraço a todos aí. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, território obscuro. Essa história me foi contada por uma saudosa amiga e se passou nos anos da sua infância, em uma pequena cidade no interior da Bahia, chamada Lagedinho, na Chapada Diamantina. Era a véspera de Natal e, assim como em todas as cidades do nosso país, se iniciavam as festividades de comemoração do nascimento de Jesus. O ponto-chave para isto era a famosa Missa do Galo, que é celebrada na passagem do dia 24 para o dia 25 de dezembro. O povo da cidade se preparava para a missa, e perto da meia-noite, todos se dirigiram para a pequena igreja. Os adultos conversando, rodeados pelas crianças, alvoroçados, brincando pelas ruas. Vinham pessoas de todas as direções, e até das localidades mais distantes no entorno da pequena cidade. Logo a igreja estava lotada, e para que as crianças, sempre inquietas, não atrapalhassem, era permitido que ficassem ali fora, ao lado da igreja brincando. Logo atrás tinha um pequeno cemitério da cidade, e após se dava um início a um pequeno bosque, uma pequena mata de vegetação baixa. Era uma bela noite clara de verão, e as crianças corriam para lá, para cá, atrás de vagalumes. De súbito, alguma delas, ali mais perto do bosque, ouviram um urro abafado, algo que parecia com um cão. No primeiro momento, até acharam se tratar de algum cão. Ficaram ali parados em silêncio, olhando fixamente para a escuridão. E então, Dona Ruth, que estava sempre com um olho na missa e outro na criançada, notou aquelas crianças ali, paradas, fitando o escuro. Se aproximou e perguntou o que se passava. As crianças responderam que ouviram um rosnar vindo ali do bosque, mas que não saía nenhum cão, apesar que alguns até chamaram. Dona Ruth achou estranho e, por via das dúvidas, pediu para as crianças que não brincassem ali, que viessem mais para perto da porta da igreja. E neste momento, achou ter visto algo entre as árvores. Um par de olhos vermelhos e malévolos. Puxou as crianças pelas mãos, temendo o pior. E nesta hora, aquilo saiu por trás das árvores e se apresentou como um grande cão preto, com pelos eriçados, de garras horríveis e dentes pontiagudos. A mulher e as crianças gritaram e a fera atacou. Mas, por incrível que pareça, bateu em algo que parecia uma parede invisível. Voltou, atacou novamente e mais uma vez bateu contra esta parede invisível. Então rosnou alto, e neste momento, já alarmados pelos gritos da mulher e das crianças, algumas pessoas já saíam da igreja para ver o que estava acontecendo, dando de cara com aquela cena. Dona Ruth já corria para dentro da igreja com as crianças seguidas pelos adultos que tinham saído para ver o que estava acontecendo, e rapidamente fecharam as portas. Seu Durval e mais alguns homens correram para as janelas, ainda a tempo de ver a fera tentar investir contra aquela barreira invisível mais uma vez. E então o bicho, que até aquele momento se movimentava em 4 patas, se ergueu, ficando apenas em 2. Sua expressão era de puro ódio. Babava e urrava. Então começou a correr em volta da igreja, e volta e meia se jogava na direção dela, mas não conseguia penetrar.
Dentro da igreja, as pessoas rezavam e choravam, e outras olhavam pelas janelas espantadas. Mas em nenhum momento a fera conseguiu passar, até que foi chegando o amanhecer, e ela então desapareceu, fugindo pelo bosque. O vigário, assim que amanheceu, mandou chamar o delegado do distrito, e este veio com vários homens bem armados. Passou um pente fino por toda a região, não encontrando nada. No final, o relatório apontou como provável causa do ataque a alguma fera faminta atrás de comida, e que desapareceu em seguida. Mas as pessoas que estavam ali sabem bem o que viram, e agradeceram por vários anos a providência divina. Bom, essa é a história, um relato que ela me contava. Obrigado por contar aí em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato. Olá a todos do canal. Bem, venho aqui contar um relato. Em 1985, enquanto o Brasil acompanhava a agonia de Tancredo Neves, o meu bairro passava por uma provação que até hoje não acredito que foi real. Me chamo Roberto, Beto para os amigos. Na época do ocorrido, eu estava com 28 anos de idade. Trabalhava para uma empresa de mudanças e viajava por todo o estado e às vezes para outros estados também. Eu passava muitos dias viajando, e nessa ocasião, ao voltar de uma viagem de 4 dias, fiquei sabendo que uma criatura andava assombrando a vizinhança. Uns diziam que a coisa parecia um porco, outros que era um homem fantasiado. O certo é que todos que a viam tinham que correr de medo. Juca, o vigia da escola Pedro Ribeiro, disse que viu uma coisa se esgueirando pelo terreno, onde anos depois construíram uma igreja. De repente, aquilo soltou um urro, que parecia estar dentro de alguma sala. Juca então se trancou na sala da secretaria e só saiu quando amanheceu, mas não notou nada de errado na escola. Foi nesse clima que num domingo, 21 de abril, anunciaram na TV a morte de Tancredo. A noite estava tensa e parecia que iria chover na madrugada. Eu me aprontava para sair cedo. Estava triste, mas tinha que trabalhar, quando notei algo no quintal de casa. Era um terreno grande, com cerca de 20 metros de comprimento. Meu pai plantava cana e ainda tinha um coqueiro e um abacateiro. A porta dos fundos era daquelas portas divididas. A parte de cima estava aberta para entrar a brisa da noite nublada. Vi algo brilhando no escuro e parecia que ficava cada vez mais perto a cada momento. Senti um forte odor, como se perto de mim tivesse um animal morto. E olhando aquilo, não sentia minhas pernas. Um par de olhos amarelados estavam fixos em mim, e consegui ver 2 orelhas pontudas e enormes. A sombra ia tomando forma e eu consegui distinguir 2 braços que pareciam ir até o chão. E nesse momento, ouvi um grito. Era Dona Antônia, uma senhora que morava acima de nossa casa. Ela devia ter visto aquilo e se assustou. A coisa então se voltou para o lado da casa dela e eu, no impulso, fechei a parte de cima da porta. E a coisa então se jogou com toda a força sobre a porta, e eu rezei para que ela aguentasse. A criatura tornou a se jogar, as unhas raspavam na madeira. Não sei se por providência divina ou por um golpe de sorte, a luz se acendeu nos fundos da casa de Dona Judite. Ela era mãe de 9 filhos, e seu marido Raimundo era policial. Ouvi um estampido, e a coisa na porta soltou um grito de dor. Naquela altura, eu nem respirava. A besta então saiu em disparada,
e mais 2 tiros se ouviu enquanto a criatura se perdia na escuridão. Alguns minutos depois, seu Raimundo bateu na porta de casa e quando abri a parte de cima, ele me perguntou o que era aquilo. E eu disse que só podia ser o bicho que o povo andava comentando e agradeci a ele. Anos depois, aquele vizinho faleceu em um acidente de carro. Aquela criatura ainda assustou o bairro por algum tempo, até desaparecer como havia surgido, sem deixar rastros. Com o tempo, acabei saindo da empresa de mudanças. Meus irmãos ocuparam o terreno do quintal e construíram suas casas, mas aquela semana nunca mais foi esquecida. E hoje, vendo os relatos, tenho certeza que aquilo que apareceu naquele dia na minha casa foi um lobisomem. Não há dúvidas. Bom, obrigado por contar o meu relato em seu canal. Um abraço a todos. Tá aí, galera. Foram aí 4 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.